Ora viva, muito bom dia, já chegamos e aqui estamos para a última edição da semana do Manhã Girassol. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2026 e por aqui estaremos, como tem sido habitual, até às 9 da manhã. Sempre com as últimas que fazem a atualidade no país e do resto do mundo. Vamos ter o retrato do trânsito, a previsão do tempo, o apaixonante mundo dos desportos e claramente não vão faltar as nossas conexões com a Girassol FM. Eu sou a Iracelma Arnaldo e está comigo nesta última edição da semana do Manhã Girassol uma vasta equipa que já se movimenta dentro e fora das nossas instalações para mantê-la informada até bem perto da hora 9, aqui na TV e na Girassol FM. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Girassol. Vamos começar com o retrato do trânsito. Estaremos na rua daqui a pouco com o Centro Integrado de Segurança Pública em tempo real para dar-lhe a ver o movimento rodoviário. E começamos esta ronda na Avenida Fidel Castro. Estamos na paragem da Mutamba. Por aqui faz um trânsito completamente favorável nos dois sentidos. Não há engarrafamento, não há pontos de estrangulamento por agora. Nota aqui dos cidadãos nesta altura parados nesta paragem à espera de um automóvel que os vai levar até o seu destino nesta sexta-feira. Mas olhando para aquilo que é a circulação rodoviária, está favorável por agora. Sem engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar. Temos uma outra via para dar-lhe a ver com o Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos aqui na Camama 1, o trânsito completamente favorável para os automobilistas que vão em direção à Avenida Fidel Castro. Os que saem da Fidel Castro, da zona do Quilamba, vão em direção ao Golfo 2, passando certamente pela rotunda da Camama. O trânsito é mais lento em relação ao sentido oposto. Está um trânsito o trânsito que começa a ficar carregado por agora neste sentido aqui da Camama 1, onde nos encontramos para os automobilistas que vão em direção à rotunda da Camama. Aqui a movimentação das câmaras para termos um outro ângulo do movimento rodoviário neste ponto em que nos encontramos e cá está, o trânsito carregadíssimo para aqueles que vão em direção ao Golfo 2. No anda para anda está o movimento rodoviário neste sentido e já a dificultar a vida de quem risca o tapete asfáltico deste ponto aqui da nossa cidade capital. O mesmo não observamos no sentido oposto para aqueles que vão em direção à zona do Quilamba. Mudança de via, estamos agora na Diolinda Rodrigues. Aqui o trânsito faz-se bem por agora. Não há engarrafamento nesta altura. Os automobilistas que vão em direção ao Largo 1º de Maio trafegam na normalidade e os que vão também neste exato momento em direção à Vila de Viana ou vão mesmo chegar à província do Icolibengo. O trânsito está favorável nesta altura, é só deslizar, é só escorregar, mas sempre em obediência às regras do Código de Estrada. São 7:06, estamos na via com o Centro Integrado de Segurança Pública para ajudá-la a escolher o melhor caminho, a melhor rota, para que você possa chegar atempadamente ao seu destino. Já mudamos de via, estamos agora na estrada direita da Samba. Por aqui o trânsito já começa a ficar lentinho para os automobilistas que vão em direção ao centro da cidade, passando certamente pelo viaduto do Zamba 2, ou aqueles que vão desviar para pegarem então a Avenida 21 de Janeiro, na zona do Rocha Pinto. E os que saem neste exato momento do centro da cidade, da Avenida 21 de Janeiro, e vão em direção à Corimba, não encontram constrangimentos e a mobilidade rodoviária é mais desafogada, é completamente fluida porque não há engarrafamento. Assim está o trânsito nesta manhã, quando são quase 7 minutos em todo o país. O trânsito na estrada direita da Samba. O nosso olhar agora vai para 21 de Janeiro, na zona do nosso centro, onde observamos um trânsito carregadíssimo para os automobilistas que nesta altura trafegam em direção ao aeroporto internacional
4 de fevereiro e passando certamente pela zona do Rocha. O trânsito está assim, carregadíssimo, não anda para anda. Uma mobilidade que já causa algum stress para os automobilistas que nesta altura trafegam neste ponto da Avenida 21 de Janeiro. Já no sentido oposto, observamos um movimento frenético de cidadãos, alguns a fazerem neste exato momento a travessia, passando pela passadeira que aí se encontra, e outros neste exato momento na paragem, aguardando certamente por um meio, por um táxi, por uma vaga num dos transportes para se dirigirem então aos seus diferentes destinos. Vamos continuar com o trânsito nesta manhã de sexta-feira. Estamos agora no município de Cacoaco, na zona da Simangola. Aqui observamos uma paragem no sentido Simangola-Vila de Cacoaco para a travessia dos Peões, mas já é devolvida à circulação rodoviária no sentido oposto para aqueles que deixam a zona da Simangola e vão em direção a Petrangol, passando certamente pela zona de Ungoma, pela zona da comarca central de Luanda ou até mesmo passando pelo desvio do São Pedro da Barra, o movimento rodoviário completamente fluido. Observamos mais uma paragem para a travessia dos Peões neste ponto, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito, a circulação é bem mais facilitada para aqueles que vão em direção à zona da Petrangol e naqueles pontos que eu já fiz referência, e os que vão em direção à zona, à Vila de Cacoaco, o trânsito é ligeiramente mais lento, porque também, mais uma vez, aqui estamos a observar a travessia dos Peões de um lado para o outro. Deixamos o trânsito nesta manhã com o Centro Integrado de Segurança Pública e é tempo para conferirmos as manchetes dos jornais. O nosso olhar começa na primeira página do Jornal de Angola e é destaque: reforço da cooperação e parcerias estratégicas. Angola define prioridades da agenda para a 81ª Assembleia Geral da ONU. Terremoto deixa centenas de mortos e desaparecidos. Presidente João Lourenço lamenta a tragédia registada no Nepal. 84 anos de nascimento. José Eduardo dos Santos, 38 anos, no centro da história de Angola. O país que tem tudo titula na sua edição de hoje 9 províncias em alerta máximo para a prevenção da ébola em Angola. Comunidade diz que decisão não belisca a fé. Muçulmanos indiferentes à proibição da burca em público. Com mais 4 postos de portagem. Executivo prevê arrecadar cerca de 28 mil milhões de kwanzas anualmente. Segurança Pública, prédio obsoleto da Maianga, entre os primeiros a ser demolido pelo governo provincial de Luanda. Na imprensa portuguesa, o Público titula: caso do elevador da Glória tem 3 arguídos por falhas de segurança. Ex-diretor de manutenção da Carris, a empresa MNTC e um dos seus donos, pelo menos, devem ser acusados de violar regras de segurança. No Brasil, o Folha de São Paulo titula: relator rejeita emendas e texto da 6x1 fica pronto para a CCJ do Senado votar. Omar Aziz atende ao governo e mantém projeto aprovado na Câmara. Lula pretende explorar fim da escala na campanha. Às 7h11, vamos fazer a nossa primeira conexão com a Girassol FM. E assim seguimos para o nosso encontro, o primeiro desta edição. Tipopó. Alô, Tipopó. É só um Está minuto. o tio Popó em linha. Tipopó, agora também estás conectado à televisão, tá? Bom dia, Iracema Arnaldo. Bom dia. Falar contigo, Iracema. É a primeira vez, tio Popó. Primeira vez. Eu Muito bem. desse dia para falar E o dia felizmente chegou, tio Popó. para pegar televisão. Exatamente. O dia chegou, tio Popó. É no dia 28 de agosto. Para mim é um prazer. Quer dizer que o meu dia de hoje está bem ganho. Assim que eu estou a falar contigo,
a partir também da Rede Girassol. E nós também ganhamos o dia, tio Popó, ganhamos o dia eu pelo facto ganhei, de estares aí do outro lado. Tipo Popó, entra também para, portanto, para a lista de recordações, né? E na história, né? Na história tua, este contacto com a Iracema Arnaldo depois de estarmos aqui a conversar sobre a sua participação na construção do Palácio de Convenções. Sim, João. Pois, Sim. pois. É um prazer. Eu estou muito alegre por isso. Nós também estamos felizes, tio Popó, muito felizes. Olha, Iracema, o tio Popó está a fazer parte. Está a fazer parte da equipa que está ali a construir o palácio. Ou que esteve na construção do palácio. Eles ainda estão a Exatamente, dar- então faz já parte foi do inaugurado Lundo. o Do Lundo, do projeto Lundo, não é? E até agora estou ainda a dar acabamento porque não terminamos no total. Temos mais ali algumas partes para terminar. Aqueles retoquezinhos. Para não entregar de uma vez. Sim, Aqueles há algumas retoques. salas, exatamente. O Presidente da aqueles retoques. República fez questão de saber que para as salas de trabalho, elas são 12. Durante a inauguração, apenas 8 estavam concluídas e 4 ainda estavam por se concluir. Mas tipo, pode ainda dar no duro. Vamos concluir já, Iracema. Ainda este ano, eu creio que vamos concluir, Iracema. Muito bem, O tio trabalho aqui Popó. está mesmo arduamente, está todo mundo a trabalhar dia e noite e estamos a bater forte, Iracema. Exatamente, esta mão de obra angolana, são mais de 4.000 pessoas que fazem parte deste projeto, ou que integraram a construção deste projeto. E temos aqui um que é o tio Popó. Ali está cheio, Iracema. É muita gente, temos o empreiteiro, temos pessoas que são da empresa, então é muita gente, Iracema, muita gente. Muito bem, tipo, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, os ouvintes têm a possibilidade de mandarem os seus abraços, fazerem a sua dedicatória. Não, tio João, é a coisa que mais nós gostamos. Vamos Isso aqui embora. vai demais, assim como estamos mesmo já. Para a minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha e a minha mãe, a dona Maria Manuela Gonçalves Alves no Benfica, e o meu cunhado, o general da Marinha de Guerra, o seu Guido Alves, a Mana Cecília, a Marisa Matias Pires Delgado no Castelo do Buraco, o Santana Pereira Bravo, a Karina Janice Vivaldo Jerônimo, vai também para Cela Alves, Patrícia Alves, Danilo Alves, Mário Alves, Kiara Alves, Opa, a minha esposa a tem mais grande, Alves. a tia Dina, os meus filhos, Rosana, Márcio, Tonilson, Popozinho, o Gino, Tercilênio, Vicente, a Iracelma, Opa. a todos os ouvintes da Rádio Girassol FM, a Iracelma Arnaldo, o Polaco Pedro, o André Evaristo, o Jesus Pires Delgado, a Donizete Matias Antônio, a Nélia Goretti, o TC, o Ruto, o Sapalo Guete, o MM, e a todo mundo que me conhece, falou e disse, a partir da Girassol FM e da TV Girassol, o tipo Popó da região. Iracelma, João Alves, bom dia e bom trabalho para vocês. A todo o pessoal que é colaborador aqui na empresa, aquele abraço. Um abraço. Aquele abraço, tio Popó. Aquele abraço, tio Seu Popó. jeito. Boa sexta-feira. E certamente os abraços chegaram, não é? Aos destinatários. Pois, quase nem nos cumprimentamos ainda, Iracema. Bom dia, Bom com dia, com energia. Bom João dia, Alves, bom cá dia. estamos nós, Pois, não bom é? dia para ti, bom dia também para a equipa que faz parte desta manhã de sexta-feira, está aí contigo. Claro, uma vasta TV equipa Girassol, nesta uma vasta altura que equipa. já se movimenta a todo vapor para manter informados os nossos telespectadores e também os nossos radiovintes. Mas a todo vapor ainda não estão na era antiga, né? Não, mas estão... Aquelas locomotivas. A todo vapor, uma forma de dizer, mas dizer que estamos a carregar. Hoje é sexta-feira. Estamos a Iracema. carregar, exatamente. A sexta-feira tudo vale. Sexta-feira parece que a energia é mais forte, É mais João forte Alves. porque ela vem de segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Aham. Então hoje ela juntou estes dias todos, os 4 dias passados, né? E fica tudo acumulado, como se diz aqui nesta bateria da sexta-feira. E agora é só avançar. É só avançar. Não, É isso só aí, deslizar, é só escorregar. Para Porque trás para só vai dar. alguns, Para trás é aqui só em olhar. Bemba começa Não, hoje. Começa hoje. Aqui em Bemba começa hoje. Para alguns, infelizmente, domingo vão ter que parar. Mas, não podem continuar com aqui em Bemba. Não fales muito alto, porque Vamos ainda podemos desacelerar, podemos
temos que ir aí acelerar. numa escala ao fim de semana. Sabes como é que é? Temos que ir aí numa escalazinha, uma pauta, Iracelma, não é? Exatamente. Mas nós gostamos. Nós Claramente. gostamos. Mas hoje são 28. Claro, Nós 28. gostamos. 28 de agosto, exatamente. Hoje o país também está a celebrar, ou está a recordar, não é? O segundo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que se estivesse em vida estaria a celebrar 84 anos. Num dia como hoje. 84 anos, é verdade. Num dia como hoje. Pois 28 de agosto. então a sexta-feira aqui está assim, não é? Uma sexta-feira mais, como se diz, mais soft, mais amena, mais interativa com os nossos ouvintes. Estamos a conversar como é que vai ser o fim de semana, a sexta-feira, como é que vai ser, e também a possibilidade, como já o dissemos, e aliás tens o hábito e a oportunidade também de fazer aqui a sua... Não agora, não é, Iracelma? Talvez lá mais para frente. Claro, vou mandar um não é? abraço, eu Lá vou mais começar para já, frente. João Alves, quero vou já aproveitar agora. a oportunidade, exatamente. Eu pensei que ainda não tivesse a lista aí contigo, Para mas mandar pronto. um abraço exatamente para os meus irmãos mais velhos, o Paulo Isidoro Muniz dos Reis e o Carlos Alberto Muniz dos Reis. Aproveito para mandar um grande abraço para estes meus manos. Exatamente. Um abraço forte, um abraço fraterno para os meus dois cotas. Muito bem, olha, eu estava aqui a pensar, o tipo Pó andou a citar uns Alves. Exato. Tem de conversar ainda bem com ele, não sei Para se... tentarmos perceber. Pois, E também estamos tinha ali. lá uma Iracelma. Tem uma Iracelma, tem de se ver Exatamente. bem isso, às vezes somos parentes, tem de se procurar saber bem lá no Nosso tio, tipo João Pó. Alves. Pois eu Daqui a pouco consigo. vamos descobrir que a família é mais Muito alargada e que existe algum grau de parentesco. Estamos a dar conta da situação. Entre nós. É preciso descobrir isso, não é? Para aumentar ali na family. Não fica tudo complicado. Família Pois boa bem. é sempre bem-vinda, não é, Mas João Alves? quando vem um membro, mais um, mais dois, mais três, está a crescer, então é muito bom Exatamente. que isso aconteça, não é? E depois o tipo Pó, uma referência obrigatória na zona da regedoria em Viana, não é? Uma pessoa que conheço faz muito tempo, mesmo também, muito tempo. E pronto, mutulo com Texilé, como se diz ali já, long time, não é? Então estamos nessa amizade que Então continua. é por aquele você. tio necessário. O tio Popô é aquele tio necessário tipo na Pó, comunidade, a não é? expressão tipo Pó não é, pronto, é aquela de uma amizade que surge, Claro, não é? claro, Mas é claro. um jovem promissor, um jovem que está sempre apostado na causa, no desenvolvimento. Olha que tipo Pó não cruza as mãos, está sempre a trabalhar. Está sempre a deixar mexer. as suas Olha, impressões este é o lado digitais. positivo, Do tio Popô. do tio Popó. Então, tio Popô, o meu abraço de sexta-feira também vai para si. Pois, tá? pois, juntas Vai para aos si irmãos, também, juntas exatamente. ali aos manos mais Exato, velhos. exato. Pois, muito bem. Eu vou guardar os meus abraços lá mesmo para a ponta final. Não, no nosso próximo contacto eu Vais vou continuar mandar com a abraços. lista? Exatamente, eu vou continuar. Opa. A minha lista é muito extensa também. Opa. Claramente não chega aos pés da lista do tio Popô. Não, mas claro, mas é claro. quase, mas é quase. vou dar também espaço Já para os saíram nossos duas rádio pessoas ouvintes. de lá, né? Se não três. agora três com o tio Três Popô com o tio também. Popô. Não, Exatamente. Deve ainda No ter nosso ficado aí umas próximo- 275, não sei, talvez. Não, mas a 300 pessoas. A 300 pessoas. 300 pessoas. Opa. Mas eu vou tentar. Mas não tens problema nenhum, Iracelma. Aqui, cada vez que apareceres na antena, bota ali alguns da lista. Hoje é sexta-feira, eu tenho hoje que é sexta. aproveitar. Não, aqui é mesmo assim. Lá mais para frente, no final do programa, hoje não teremos um músico aqui como tal, mas já a oportunidade também dos ouvintes ligarem e escolherem a música. A playlist na hora 8 8, será 9. definida pelos nossos Nossos radiovintes. radiovintes. E também podes já ir pensando na tua, né? Também vamos dar essa oportunidade. Pois, então pronto, eu vou Pensaste pensar também? numa daquelas quietas. Está aqui o Exatamente. Joel Anselmo, é o nosso técnico hoje, está aqui comigo. Joel Anselmo. E está disposto mesmo, ele já diz que não há problema nenhum. Você solicitou, a música está aí. Muito bem, Aqui muito vai bem. ser assim. Então, vai hoje ser assim. eu Há vou outro escolher... jovem também que gosta de ouvir. Muito Olha, bem, muito bem. É verdade. Hoje eu vou escolher... Mas eu depois, acho que... não é? Não, mas não posso dizer já. agora. Não, mas podes, sim, então senhor. tá bom, não vou- tem não, nada, deu já oportunidade. deixa. Por amor de Deus, vamos lá, vamos embora. Daqui a Vai pouco, escolher João o quê, Alves. Iracelma? Estou a pensar na música Opa, também. agora Eu tenho foi. o título da música, mas estou aqui Mas a podes tentar cantar um bocado. recordar-me Podes cantar um do bocadinho, nome talvez do cantor. o Joel apanhe. Acho que ele é Eu Te Amo, Lili, te amo, Opa, ó te Joel. amo. Ó, Acho- Joel. Mas eu daqui a Mas pouco é, eu... Mas não é do tempo, né? Mas pronto. Te amo quando passas. Exatamente. Eu quero ouvir esta música na Girassol FM. Tá bem, tá Daqui a bem. pouco já vou dizer o nome do artista, cantor. não é? Acho Tá que é bem. mesmo Te Amo, Lili. Acho que o nome da música é este. É O o título da título, música. parece, não é? Não sei, mas eu vou Era investigar. trabalhador, Exatamente. depois, É esta música. Esta música não é do tempo do Joel. Não, então mas ele vai vamos precisar ajudar. mesmo do Vamos nosso ajudar. suporte. Estamos aqui para exatamente, isso, vamos ajudar. para né? encontrar Mais a música. É mais jovenzito, mas com o nosso apoio, o nosso suporte, ele
dá conta da situação. Então tá bom. É, De mais então. velha para mais velho, João Alves, até E já. dos dois mais velhos para o mais novo. Bom dia com a energia, Bom Iracelma. Bom dia. E nós aqui seguimos olhando para a atualidade informativa no Manhã Girassol. A província do Bengo registrou o primeiro caso de Mpox. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Departamento Local de Saúde Pública, que informou igualmente que o caso foi detectado precocemente pela Vigilância Epidemiológica, tendo o paciente sido imediatamente isolado no Hospital Provincial do Bengo. As amostras foram posteriormente encaminhadas ao Instituto Nacional de Investigação em Saúde, onde a infecção foi confirmada laboratorialmente. Segundo as autoridades, a situação está controlada e até o momento não foram registados outros casos na província. O paciente em causa é residente na província do Bengo e esteve recentemente na República Democrática do Congo e na província de Cabinda, zonas consideradas de maior exposição à doença. A Mpox, conhecida como varíola dos macacos, é uma doença viral que pode ser transmitida através do contacto próximo com uma pessoa infectada, nomeadamente por contacto com lesões, fluidos corporais ou materiais contaminados. E 2 cidadãos nacionais de 31 e 38 anos de idade, respectivamente, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal do BIE por terem sido encontrados em posse de restos mortais de cidadãos que eram dados como desaparecidos. No município do Luando, as vítimas, identificadas pelos nomes de Ernesto Castro, de 8 anos de idade, tido por desaparecido no dia 26 de julho do ano em curso na Vila Municipal do Luando, e Domingas Figueiredo, tida por desaparecida no dia 8 de agosto do ano em curso, também naquela localidade, por competentes mandados de detenção, busca, revista e apreensão, diligências levadas a cabo para a busca dos cidadãos desaparecidos de formas misteriosas no seio das suas famílias, culminaram na tarde de 25 de agosto com a detenção do elemento no crime de homicídio qualificado contra as vítimas, utilizando para a consumação do crime instrumentos contundentes, no caso katanas, enxadas e pás, apreendidas. Seguidamente despedaçava os corpos das vítimas, extraía gorduras para fazer óleo alimentar com o qual utilizava para confeccionar os seus alimentos, secava a carne humana, posteriormente fazia de suas refeições diárias. Em posse do detido foram encontrados ossos humanos, bem como alguns fragmentos de carnes secas que se presumem ser de corpos humanos. No município do Cuito, operacionais do SIC detiveram um cidadão de 38 anos de idade, identificado pelo nome de Laurindo Cacinda, por ter sido encontrado em sua posse 4 crânios e ossadas de restos humanos, presumivelmente dos cidadãos que em vida respondiam pelos nomes de Severino Suque, Higino Praia, Lote Chapuaquiço e Delfina Naquaiela, com as idades não reveladas, desaparecidos no município de Camacupa nos anos de 2010 a 2012. Dados preliminares colhidos pelo SIC no BIE dão contas que o implicado terá levado as ossadas das vítimas da província do BIE para a província de Benguela, mais concretamente no município de Balombo, onde permaneceu com os mesmos na sua residência durante 14 a 16 anos, respectivamente. E mais de um ano depois da aprovação da Lei sobre o Regime Especial de Disponibilização e Consumo de Bebidas Alcoólicas, que proíbe a comercialização e o consumo destes produtos num raio de até 300 metros de escolas, hospitais e outros locais sensíveis, o incumprimento da medida continua a ser visível em vários pontos da capital do país. A Rede Girassol constatou esta realidade nos municípios do Sambizanga, Rangel e Maianga. A legislação aprovada pela Assembleia Nacional em janeiro de 2025 surgiu com o objetivo de reduzir a exposição de crianças e adolescentes ao consumo de bebidas alcoólicas e reforçar a proteção dos espaços educativos. No entanto, a realidade observada no terreno
demonstra que o cumprimento da norma ainda constitui um desafio. Nas imediações de algumas escolas visitadas, bares, roulotes e pontos de vendas continuam em funcionamento, situação que preocupa pais e encarregados de educação. Pronto, não fica bem, porque isso provocará, sei lá, futuramente ou mesmo na atualidade, com que as crianças ou os adolescentes, quer dizer, praticamente sejam obrigados a recorrer a isso, não é? Porque eu não concordo com a proximidade de venda de bebidas, principalmente alcoólicas, junto aos estabelecimentos escolares. Em termos de segurança não é seguro, mesmo porque as pessoas que consomem em si só já provocam certos comportamentos negativos. Então isso provocará, de certeza absoluta, outros comportamentos, né, que fogem à margem do que se pretende, principalmente junto aos estabelecimentos escolares, né? Os pais mostram também preocupação com a poluição sonora causada pelos estabelecimentos, sobretudo durante os horários de aulas. É um dos fatores também que influencia no baixo rendimento escolar de muitos estudantes. Só mesmo, além do álcool, temos também a questão da música, como podemos constatar. Então isso desencadeia, porque ou presta atenção na aula ou presta atenção na diversão que está por fora. Outra preocupação foi quanto ao aliciamento e ao contacto precoce de crianças e adolescentes com bebidas alcoólicas. Os estudantes muitas das vezes não fazem isso por querer, são por influências um dos outros. Os que não têm esse costume, né, podem acabar ser influenciados por simples facto de o local ser mais próximo. Uma pessoa que quase não tem interesse para o consumo de bebidas alcoólicas, né, isso fica muito difícil ele se apegar ou se aconchegar se o local for distante. Mas se esse local for próximo, né, no princípio talvez vai falar, não, eu só quero ir pausar, mas não farei nada, não aceitarei influência. Mas com o andar do tempo, né, conforme dizem, o espaço influencia muito. A lei prevê multas que variam de acordo com a gravidade da infração, o que pode abranger o encerramento temporário dos estabelecimentos e a suspensão das licenças de funcionamento. E mais de 220 edifícios em Luanda encontram-se degradados ou em mau estado de conservação. A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo Diretor Nacional de Edifícios e Monumentos do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que garantiu também que o trabalho de demolição do edifício da Maianga, conhecido como o Prédio de Tijolo, começa no próximo mês. Edifícios degradados, inacabados e em mau estado de conservação. Este é o cenário encontrado em algumas zonas da província de Luanda. Para o munícipe João Tiamba, o conhecido edifício do Tijolo no município da Maianga, existente há mais de 50 anos, há muito que deveria ser demolido. Esse edifício, para mim, convém mesmo ser destruído. Sim, porque está dentro da cidade, fica feio mesmo. A preocupação não se limita ao estado físico das estruturas. Os moradores dizem que o local contribui para o aumento da criminalidade e propagação de doenças. Mau cheiro, outros dizem que não, aqui é Mombange, quer dizer, casa, há pessoa que já, segundo a dizer, tem pessoa que já vive aqui durante há 15 anos. Face às preocupações apresentadas, o Ministério da Administração do Território realizou nesta quinta-feira uma visita técnica conjunta aos edifícios abandonados identificados nos municípios da Maianga e em Gombota. Prédios abandonados, está-se a constatar qual é a condição estrutural do prédio neste momento. E o que eu tenho que dizer, o que eu posso afirmar é que, na verdade, as condições do prédio inacabado da Maianga neste momento são condições que levam a que se tomem precauções. Este prédio, neste momento, apresenta outro tipo de problemas diferente do prédio da Maianga, mas há uma questão, portanto, há aqui um trabalho urgente já a fazer, que é, obviamente, o escoamento desta lagoa, porque é, na verdade, uma fonte de mosquitos e que podem pôr em causa a sanidade da população.
A nível de Luanda, mais de 220 edifícios estão em mau estado de conservação e degradação. Helder Biala disse que o edifício da Maianga vai ser demolido no próximo mês de setembro. Este edifício encontra-se enquadrado no programa de demolições, já está em vias de ser demolido muito brevemente. Já este outro edifício que nós visitamos agora carece ainda de uma análise para depois uma tomada de decisão. Do levantamento feito até o momento, nós temos cadastrados 220 edifícios na província de Luanda em que apresentam um estado deficitário. Dentre eles, alguns encontram-se em estado de insalubridade, outros encontram em estado de risco de ruína e outros encontram-se em mau estado de conservação. Nós vamos intervir agora, a partir do próximo mês, no edifício da Maianga. Os objetivos são claros. Quer de terreno, quer de edifícios, nenhum proprietário apareceu a manifestar, mas estamos a olhar para a questão da segurança, que é demolirmos aquele edifício sob pena de que amanhã podemos ter aqui uma catástrofe. A partir de amanhã nós vamos já começar a movimentar uma campanha de limpeza no edifício da Maianga e os trabalhos nesse edifício em que estamos hoje de sucção das águas começam exatamente hoje também estes trabalhos. E as obras de requalificação das vias do município de Calumbo, província de Icolibengo, decorrem a bom ritmo e já vão a um nível de execução física de 20%. Nesta altura, os trabalhos estão concentrados na preparação do terreno, execução da caixa e colocação da tubagem de drenagem, segundo o diretor provincial do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da província. Durante uma jornada de trabalho orientada pelo governador provincial do Icoluibengo, Ausílio Jacob, foram acompanhadas as intervenções em curso na via que liga Gude à centralidade do 8000, bem como noutras artérias do município, com destaque para as vias do Mushima ao Moche e do Resort Bantu. Os munícipes enalteceram o avanço das obras. Da nossa alegria, que eu venho declarar aqui a todos os utentes e a todos que estão nos ouvir diretamente, informar que vai um mês que o administrador esteve cá para dar a primeira pedra e em pouco curto tempo as coisas aconteceram. É só para entender que o governo está pronto. Um sentimento de perfeição na qual vai ajudar muito e vai beneficiar nós que residimos aqui, que fizemos o nosso corre-corre aqui, criando as melhores condições de trabalho, não só de trabalho, e ajudar o desenvolvimento social. Segundo José Joaquim, diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da província do Icoluibengo, estão a ser desenvolvidas ações em coordenação com o empreiteiro para maior dinâmica, execução dos trabalhos e garantir o cumprimento das metas estabelecidas. Estamos a acompanhar uma jornada de trabalho dirigido por Sua Excelência o Governador Dr. Ausílio de Oliveira Martins Jacob, as vias do município de Calumbo. Estamos a falar das vias do Mushima Moche, que vai até a centralidade do Zango 8000, a via da Gude, que vai até ao Resort Bantu, e a rua do Resort Bantu até aqui a Pire. A avaliação que temos é que as empreitadas já tiveram seu início. Estamos a falar aí em cerca de 15, 20% já de trabalho feito de abertura de caixa, colocação de tuvenal, e estamos agora a trabalhar com o empreiteiro para imprimir nova dinâmica no trabalho. As vias em construção abrangem uma extensão de 9 km e deverão contar com as principais valências exigidas atualmente numa infraestrutura rodoviária. Esta via tem 9 km e 200 metros. Ela contempla 7 metros de largura, 2 faixas de rodagens, vai contemplar iluminação pública, passeios e vala de drenagem. Pavimento em betão. Todas as outras ruas do município de Calumbo, no caso esta do Mushima, do Resort Bantu, e as outras duas, serão pavimento rígido em betão, com iluminação pública, vala de drenagem onde haver necessidade, passeios e também redes técnicas. A primeira fase do projeto tem a conclusão contratualmente prevista para meados de 2027. Em função dos pagamentos e também da velocidade da empresa em executar a empreitada e remeter os autos de medição, podemos terminar antes do período contratualmente aceite.
No local, um dos fiscais da obra explicou que os trabalhos decorrem atualmente na fase de ensaios para o compactamento dos solos, uma etapa considerada fundamental para garantir a estabilidade e a qualidade da futura plataforma rodoviária. Estamos a ter essa intervenção. Nesse momento estamos a fazer o lançamento do solo de empréstimo, que por sua vez, após a realização dos ensaios, então vamos poder fazer o grau de compactação. Em função da compactação dos solos, só assim vamos fazer então o assentamento do tuvenal. 7h37, vamos olhar para a previsão do tempo pela primeira vez nesta edição. E começamos aqui na cidade capital. Tem a previsão de um dia parcialmente soalheiro. A temperatura máxima vai chegar aos 25 graus e a mínima aos 21 graus nesta sexta-feira. Cabinda, região mais ao norte do nosso país, dia nublado. As temperaturas máxima 24 graus e a mínima 21 graus. Mbanza Congo, dia mais fresco, temperatura máxima 27 graus, mínima 19 graus. No Ije, dia com nuvens passando a períodos do sol. Mas olhando para as temperaturas, a máxima vai chegar aos 30 graus e a mínima aos 18 graus. Em Malange, dia enevoado, temperatura máxima deverá chegar aos 34 graus e a mínima aos 17 graus. No Dundo, dia enevoado também, mas os números das temperaturas, 36 graus de máxima e 21 de mínima. Saurimo, há também previsão de um dia enevoado. A máxima vai chegar aos 36 graus e a mínima aos 20 graus. Com o tempo fazemos o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu regresso para lhe contar outras que fazem atualidade informativa no país e no resto do mundo. Até já. Estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos novamente à rua com Centro Integrado de Segurança Pública. Quando são 7h42, vamos dar-lhe a ver em tempo real a movimentação rodoviária. E começamos esta segunda ronda na Bomba dos Mirantes. Por aqui o movimento rodoviário não é tão intenso no sentido Bomba dos Mirantes Vila do Gameque. Certamente os automobilistas vão passar pela rotunda da UDP. Está o movimento rodoviário ainda ligeiramente descongestionado. Para aqueles que vão nesta altura em direção ao Benfica, deixam a Bomba dos Mirantes. O movimento rodoviário é mais fluido, desafogado, sem engarrafamento e sem pontos de estrangulamento. Temos uma outra via para olhar com Centro Integrado de Segurança Pública nesta manhã. O relógio marca 7h42. Continuamos na Pedro de Castro Vanduneiloi, agora aqui na zona do Futungo. Aqui o trânsito está também facilitado, completamente descongestionado para os automobilistas que vão em direção à zona do Benfica. No sentido oposto, o trânsito, apesar da movimentação frenética de automobilistas, o trânsito também está facilitado neste exato momento. É só deslizar, é só escorregar, não há engarrafamento por agora, não há pontos de estrangulamento por agora. Isto nos dois sentidos, aqui na zona do Triângulo do Futungo, onde nos encontramos com o CISP. Vamos rumar para uma outra via. Neste exato momento estamos na rua Ndunduma, no município do Sambizanga. O trânsito aqui também está favorável para os automobilistas que nesta altura rumam em direção à zona do Miramar. Os que saem do Miramar, do São Paulo, vão em direção à zona do ex-mercado do Roque Santeiro. O trânsito está facilitado, está fluido. Para aqueles que passam por baixo do túnel e vão em direção à zona da Boa Vista, está um trânsito completamente facilitado também. E aqui observamos um outro ponto. Já para os automobilistas que rumam em direção ao São Paulo, em direção ao Miramar, o trânsito está favorável por agora. E os que vão para o Sambizanga, como eu já fiz referência, na zona do ex-mercado do Roque Santeiro, o trânsito está facilitado. Está facilitado também o trânsito aqui na zona da Igreja Católica, no município de Viana. Para aqueles que vão em direção à Vila de Viana e os que deixam a Vila de Viana vão em direção à zona do Luanda Sul. Assim está o movimento rodoviário. Automobilistas e mototaxistas trafegam sem grandes constrangimentos nesta manhã de sexta-feira, quando são 7h44. Estamos em tempo real com o Centro Integrado de Segurança Pública aqui na Vila, na zona de Viana, ao pé da Igreja Católica. E o movimento rodoviário é este.
sem constrangimentos para quem risca o tapete asfáltico deste ponto em que nos encontramos no município de Viana. Temos uma outra via para olhar e continuamos com o Centro Integrado de Segurança Pública, mas agora no município do Cazenga, na Avenida Ngola Quiloange. Por aqui, o trânsito também está favorável, tanto para os automobilistas que vão em direção à zona da Cuca ou vão mesmo chegar à zona do São Paulo, e os que deixam estes pontos passam aqui pela zona do Ogiaenda e vão em direção ao mercado do Quicolo. O movimento rodoviário completamente desafogado, facilitado. Muita movimentação de cidadãos que vão caminhando em direção a diferentes pontos. Estamos agora na estrada direita da Samba. Por aqui o trânsito está facilitado, está canaua para os automobilistas que deixam neste exato momento o centro da cidade e vão em direção à zona da Curiba ou também à zona do Futungo, e os que saem destes pontos vão em direção ao viaduto do Zamba 2. Observamos um trânsito que começa a ficar afunilado à medida que os automobilistas se aproximam deste ponto, no viaduto do Zamba 2, mas o trânsito não está tão carregado como nos outros dias. Por agora, quando são 7h46, o trânsito está facilitado por aqui, é só deslizar, é só escorregar. O contacto agora é com a Girassol FM. João Alves, estamos de volta. E outras coisas. Algumas estão indo lá fazer negócios. João, nesta altura, com um ouvinte em linha. Pois. José, estás também agora conectado à televisão, está bem? Agora também estás a falar para a televisão. Bom dia, José. Sim, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito obrigado, muito obrigado. Pois, o José está a falar-nos a partir do Ambo. A partir do Planalto Central. Cidade de Vida. E está no hospital com a menina, a filha, que está incomodada. Opa! Mas está tudo bem? Já foi atendido? Já foi há muito tempo. Já foi. Graças a Deus. Semana passada que já estamos aqui. A menina está internada? Está internada, sim, está internada. Estamos internados. Já há previsão para alta, José? Sim. E quando é que deixam o hospital? Porque aí não é o vosso lugar. Sim. E quando é que deixam o hospital? Bailundo. Sim, quando é que vão sair do hospital? Quando o médico diz alguma coisa, dada a recuperação da menina, há aí uma perspectiva, uma previsão? Isso ainda não sabemos, mas os médicos estão dizendo que na Canadá. Daqui pois. Quer dizer que está a recuperar mesmo. Está quase, exatamente, já faltou mais. Porque aí não é mesmo o vosso lugar. O vosso lugar é mesmo em casa, não é? Com a família. E com saúde. Pois, José, vamos então aos abraços. Vamos aos abraços. É a primeira coisa mesmo, porque foi pela primeira vez entrar na rádio Girassol. Sim. Opa! Sim. Que bom! Então, vai mesmo para vocês todos que estão aí, dupla imbatível nesse estúdio ali da Rádio Girassol. Muito Obrigada. Muito bem. Então, também não esqueço o nosso chefe dos ouvintes, Maximiliano Zepalanga, nível municipal do Bailundo. Também vai para o José Caiacovela, o Romão Cananda, Augusto Figueiredo, o Celestino Zacalandola, o Ministro Oeste, o Luciano Pambasangue, e o Mário Catombela, a Beca Andega Bega, e a minha esposa, com o nome Augusta Gafinda, não me esqueço. Para todos que me conhecem, também devem receber os abraços de amizade. Só que eu vou deixar o número da amizade. Vamos embora. O número da amizade é o 922 66 81 95. 922 66 81 95. Okay. O Africeu é 953 7002 68. 953 7002 68. Assim fala com o porta-voz da juventude do município do Bailundo. Muito bem. José, um abraço. José Mutakassi, então continuação de bom dia, tá? Bom dia. Rápidas melhoras para a nossa pequena. Que este fim de semana não vos passe mais aí no hospital com a menina, tá? Que saiam já daí, tá bem? Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado, bom dia. Opa, João Alves, tens aí o número da amizade? Tem os números da amizade aqui, o 922 Não, mas eu pergunto se tu também tens aí o número da amizade. O meu?
Tens um número de amizade? Não, Porque este é o número de amizade do este é o José. número de amizade dos amigos lá no AMBO. Ok, Pois, lá no ok, AMBO. Tem um grupo de amigos ok. do AMBO. Eu ainda não queria este número de amizades. Né? Muito Passa, bem, a lista, muito a bem. lista Esta para também mim é enorme. novidade, hein? É, ter um número de amizades, não é? Sim, é novidade para mim. Mas como é que fica? É o número que nós já temos. Não sei, Não São é de José amizade? poderia Não explicar, é de exatamente, amizade? porque eu não sei se esse é o número pessoal do José ou Pois. se é o número assim de um grupo, não é? Pois, ele ditou Exato, aqui dois exato. números, Dois. então ele dizia que é o número de provavelmente sejam os números de amizade do grupo. clube de amigos ou do grupo de amigos Ok. lá do AMBO. Pronto, Muito qualquer das bem. formas, voltas então a estar connosco, não é? Claramente, É mais volto a esta estar com conexão. vocês, mas atenção, eu não venho sozinha. Opa. Está também o Ernesto Jaime Muito do bem, outro muito lado. bem, Vamos vamos fazer embora. agora Vamos aquele embora. trio fantástico, Vamos não embora. é a nossa primeira tripartida com o Ernesto Jaime lá fora. E o Ernesto vai falar-nos sobre a mobilidade rodoviária, uma das vias aqui da nossa cidade capital. Saiu o Ernesto bem disposto, Ernesto Tito Jaime, meu colega, muito bom dia. Boa sexta-feira, eu espero que tu estejas bem. Vamos à informação que se impõe sobre a mobilidade rodoviária. Atenção que a comunicação é tripartida. É. Bom dia com a energia, Ernesto Tito Jaime. Bom dia. Pois, que eu não sei mais do que dois nomes vossos, senão também aqui ia mencionar. Estamos sim na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, aqui numa das pedonais que se impõe aqui bem adjacente à igreja Simão Toco. Para dar nota sobre a circulação rodoviária que se impõe aqui. Vai-se fazendo um trânsito lento, sobretudo para quem sai do Golfo 2 em direção ao Quimbango. Por lá sabe-se qual é o motivo de se ter um trânsito lento. Vai-se fazendo alguns trabalhos de melhoramento das vias, sobretudo na Direção Nacional de Viação e Trânsito. Vai-se fazendo um trabalho de melhoramento do tapete asfáltico naquele perímetro, daí se ter um trânsito afunilado que claramente acaba por afetar até aqui neste perímetro em que nos encontramos. Quando olhamos, por exemplo, também para quem vai para o Avocumbe, hoje a apresentar um trânsito muito mais fluido. Sabemos que por lá também, nesta via de, vamos assim considerar, via terciária, se assim podemos também dizer, pois muitos automobilistas procuram aquela mesma via para chegar também ao centro da cidade, hoje a apresentar também um trânsito fluido. Este ângulo que o Miguel Suami vai agora captando é para quem sai do Quimbango em direção ao Golfo 2, que também já está aqui a mostrar-se um trânsito fluido. É assim nos dois lados, é assim nesta sexta-feira, manhã cinzenta, que vai-se apresentando o trânsito. Não há motivos por agora, não há engarrafamento neste mesmo perímetro. Uma principal avenida também, quando olhamos para o ponto de vista de circulação rodoviária na cidade capital, claramente tem muitas respostas a dar, pois por aqui passam automobilistas que vêm de vários pontos, como Talatona, Quilamba, todos muitas vezes em direção ou à Avenida de Olinda Rodrigues, ou então também à Avenida, ou seja, ao centro da cidade, passando pelo Avocumbe, tal como mencionávamos. Aqui também as paragens a mostrarem-se muito calmas, vazias, sobretudo
os azuis e brancos aqui à espera de passageiros, muitos deles. Sabemos que também quando os alunos estão de férias, alunos, estudantes, enfim, quando estão de férias, também aquele ambiente frenético acaba por ser reduzido nas paragens e claramente que a lotação dos taxistas também acaba por ser um pouco deficitária. É este o cenário que vamos verificando. É importante frisar que muitos estudantes ou muitos jovens que desejam ingressar para o ensino superior hoje também já estão a fazer o exame de aptidão, pelo menos é esta a visão que tivemos ao percorrer a estrada principal da Camama, onde muitos jovens então atravessavam a estrada para se dirigir à Universidade Agostinho Neto para o teste de aptidão. João Alves e Iracelma Arnaldo, é este o cenário, é esta a radiografia que se pode fazer neste nosso primeiro contacto sobre o trânsito, o movimento rodoviário que já se faz sentir aqui. Nós vamos claramente pedir o sinal quando estivermos no outro ponto. Bom dia. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia, Ernesto Tito Jaime, na Pedro de Castro Vanduna. E já dizia o Tito, o Tito, pós o Ernesto, que se conhecesse um outro nome nosso, para além de Iracelma Arnaldo, ou também o João Alves, que haveria também de citá-lo aí, não é? Claramente, claramente. Mas como não conhece, então pronto, ficamos nós ficamos com o Ernesto Tito Jaime. Pois, exatamente, e ele ficou tão feliz. Ele mantém-se ainda com os nossos dois, não é? Exatamente. Cada um. E um dia que se aperceber dos outros... E aí a inteligência artificial e o Jornal de Angola. Naturalmente, João Alves. Olha, já tem o título da música e também já tem o nome do cantor. Felício Mendes. E a música é mesmo Eu Te Amo. Eu Te Amo, é isto. Lili. Será que é esta? Será que é esta que está aí a fundo? Esta música, certamente. É como nós dissemos em instantes, né? Você pediu e está aí. Claramente. Que o Joel mas ele levou um empurrãozinho. Claramente. Jovem, né? E ele, como é o jovem que gosta de ouvir, o Joel, e lá está. Ele gosta aí a dar respostas. Sabe ouvir. E materializa o que ouve. Claramente. Só Joel, tu vais para ali, vais para aqui, vais para colar e vais encontrar a música. Já executou. E está logo ali. Está ele no ápice disse-me, olha, está aqui. Não, mas eu espero que gostes da música também. Mas eu conheço bem esta música também. O Joel. Mas o Joel disse-me aqui, confidenciou-me, que ele também ouve muito esta música. Ah, sério, Joel? Opa, que bom. Então temos os três. Bom gosto. Esperamos que os nossos rádio ouvintes também apreciem esta música. Eu cresci a ouvir esta música. Eu falo sempre do meu pai, porque ele tocava muito, não é? E eu aprendi a gostar desta música de Felício Mendes. Esta e outras também, né? E tantas outras que eles têm estado aqui a citar, exatamente. Sempre, olha, o meu pai ouvia. E eu também ouvia. Opa, eu se faço a mamãe deve ficar um bocadinho enciumada neste caso. Não, porque a mamãe nunca foi muito ouvir música. A mamãe tem outras coisas, exatamente. Papai, e será que eu não ouço músicas? Mas estás a tentar colocar lenha na fogueira. Não, por amor de Deus. Não. O que eu quero é paz. Quais são as tuas intenções? Eu quero é paz. Não, a mamãe tem outras coisas. Longe disso, e coisas muito profundas. Mas quanto à música, isto é mesmo com o meu pai. Exatamente. Normalmente os pais é que abraço ali mais. Pro papá, o tio sozinho. Mas tá bem, eu não quero problemas hoje. É o tio sozinho. Evita marcas, João Alves. Exatamente. Normalmente eram os pais que dominavam bem aqueles aparelhos de sons. Sim, os tais dentro de conhos, o Trizan, também os outros que vinham. E quando ficavam em casa, iam ouvindo. Exatamente, com uma pomadazinha à mistura. Não podia faltar aquele molho de peixe seco. Para rebocar o e uma estômago. Boa bilada também. Um feijãozinho do lado, com um caombe que pica. Então, nada melhor do que... E tu ficavas aí ao lado a apreciar. Sim, apreciar, exatamente. Então, era inevitável. Não podias partilhar nada disso. Atenção, por causa do gindungo, nada. Claramente, porque a pomada também, exatamente, não estávamos autorizados e ficávamos a apreciar os mais velhos. Mas como sofríamos, não é? Claro.
Mas claro. era só olhar mesmo. Também você puxei assim uma imagem do antigamente. Olha também que a aconteceu uma coisa assim mesmíssima muito repentina no passado. Os tios apareciam assim do nada. Mas a recessão era em grande. Calorosa. Exatamente, era calorosa, era em grande. A mãe depois mobilizava-se logo, entrava para a cozinha e então pouco tempo já saía uma bilada, mas João estás a Alves. perceber, é que era mesmo naquele tempo. Era muito diferente. Saía uma bilada daquelas, João Alves, e que nós, os mais pequenos, esperávamos, não é? Que também ficasse um pouquinho Mas para apanhávamos nós. sempre alguma não, coisa. Mas nem sempre. Mas se viesse aquele tio que gostava mesmo de mandar para dentro, mas éramos obrigados depois a lavar a louça, está a perceber? Não era uma obrigação. Quer dizer, já quando eu digo estava obrigação, digamos, um cumprimento de algo que já estava estabelecido. Era de cumprimento obrigatório. Era já passar pela mesa, recolher a louça e tal, e olhavas assim para o prato ou para a tigela onde estava para lá. ver se estava um onde molhinhozinho estava o matongo. também. Não, o matongo, epa, já não tem lá nada. Assim não dava para passar lá um dedinho e tal. Bons tempos. Opa, Bons não, tempos, mas João há Alves. tempos que já E não quando voltam nunca. Não tinha assim, vá lá, um frango ou um peixe. As nossas mamás improvisavam sempre com uma carninha, não é? Como também dizíamos. Uma latariazinha que vinha lá do baú do quarto dos velhos. Ele era o estoque. Ele era o estoque. Olha, João Alves, eu vou ficar por aqui. São 8 horas em todo o Espaço Nacional. Olha, Selma, só para me fazeres voltar aqui. Claramente, João Alves, eu sou do teu tempo. Eu não quero chorar, não. Não precisa chorar. Mas eu chorar. Acabei de dar mais uma vez provas de que eu sou mesmo do teu tempo, mas João Alves. Indiscutível. Dizia eu, são 8 horas em todo o Espaço Nacional. É hora do arranque de laboral, mais uma jornada exatamente, laboral. Para quem é da função pública. Claramente. Agora em um minuto, o tempo já não para. Tic-tac, tic-tac. Entramos assim para a hora final do nosso encontro, não é? É a última hora. É a exatamente. última hora. É a altura que os nossos ouvintes vão ter a oportunidade de definir então a playlist. Certo. A tua já está aí, já tens a Claramente, resposta. a minha já foi tocada. Já então... não vai pedir mais, não. Já não. Aqui é só se serve uma vez. Claramente, João Alves, não até avise. já. Até já, bom dia com a energia da Selma. E nós aqui vamos seguir com os números da economia do dia a seguir no Manhã Girassol. O Banco de Fomento Angola, BFA, tornou-se no primeiro banco angolano a estabelecer uma relação de correspondência bancária e a abrir uma conta em dólares junto do banco norte-americano Citibank, anunciou nesta semana a instituição financeira. O BFA descreve, em comunicado, a operação como um marco histórico na sua estratégia de internacionalização, tornando-se no primeiro banco angolano a estabelecer esta ligação com uma das maiores instituições financeiras do mundo e dos principais bancos dos Estados Unidos. Mais de 200 empresas dos setores petrolífero, mineiro, industrial, tecnológico e agropecuário, entre outros, estão inscritas para participar da Expo Cabinda 2026, que se realiza de 27 a 30 de agosto na província de Cabinda. A maior montra de negócios da província vai decorrer no espaço adjacente ao pavilhão multiuso do TAFI e no pavilhão gimnodesportivo do Colégio Barão Puna, reunindo empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. Além das mais de 200 empresas inscritas, a organização prevê a participação de cerca de 30 feirantes, startups e instituições ligadas a diferentes setores de atividade. Segundo a organização, Componente Internacional estará representada por empresas da República do Congo e da República Democrática do Congo, esta última com 18 empresas, bem como por representações da Namíbia, África do Sul, Portugal, China, entre outros países. Os presidentes de Angola e da República Democrática do Congo assinaram nesta quarta-feira, 26 de agosto, o contrato que vai permitir a reabilitação. Formalizou com o homólogo Félix Tshisekedi o contrato para a exploração do chamado Caminho de Ferro de Benguela. O chefe de Estado frisou que este troço constitui a principal infraestrutura do grande projeto do Corredor do Lubito e que, com a assinatura do contrato, será possível ver viabilizado o Corredor do Lubito nos próximos anos. A empreitada foi entregue à Motengel África, que ficará responsável durante 30 anos por mais de 1000 quilómetros de ferrovia na RDC
incluindo a exploração, operação, modernização, reabilitação e manutenção da linha. O projeto prevê mobilizar 1,2 mil milhões de dólares. A 41ª edição da Feira Internacional de Luanda, a FILDA, realizada em julho último na Zona Económica Especial, em Colo Ibengo, produziu um volume de negócios diretos de 9,7 mil milhões de kwanzas. Este valor revela um crescimento de 22,8% em relação à edição anterior. Decorrida sob o lema Produzir e Inovar Localmente, a edição deste ano da maior feira de negócios do país contou com a participação direta de 2.348 empresas, mais 7,5% que na edição passada, 91% das quais nacionais, informa o Ministério da Indústria e Comércio. Quanto às taxas de câmbio do Banco Nacional de Angola, o dólar foi fixado esta quinta-feira a 912,900, o euro em 1.062,889. Quanto ao ZAR, rand sul-africano, está fixado em 57,89. Já a taxa de inflação está situada nos 9,33% e a taxa BNA 15,75%. Relativamente a outras taxas, como a de excedência de liquidez, taxa que o Banco Central cobra aos bancos para lhes emprestar dinheiro, esta está fixada em 16,75% e a taxa de absorção de liquidez, taxa de juro que os bancos recebem quando depositam fundos no Banco Central, foi fixada a 14,75%. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta quinta-feira em alta. Às 16 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 86,99 dólares por barril, mais 0,2% do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de 25 dólares acima do valor estimado no Orçamento Geral de Estado angolano para 2026. Noutras commodities, às 16 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 530,90 dólares, mais 0,95% do valor negociado no último fecho, 483 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 3.554 dólares, menos 1,61% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a 4.648 dólares, menos 0,10% do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 568 dólares, mais 0,26% do valor negociado na última sessão. Seguimos com outras da atualidade doméstica. Especialistas elogiam a decisão do governo de incluir o milho na lista de produtos de amplo consumo sujeitos ao regime de aquisição obrigatória numa quantidade correspondente no mínimo a 30% do volume total que os operadores económicos licenciados pretendam importar. O economista e docente universitário Pedro Coassa entende que com este incentivo o governo dá um importante passo no domínio da redução da importação de cereais e no fortalecimento da produção interna. A medida anunciada na reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros determina que os operadores econômicos licenciados para importar milho devem adquirir no mercado nacional uma quantidade correspondente, no mínimo, a 30% do volume total que pretendam importar. Para o economista e docente universitário Pedro Coassa, a medida é positiva face às inúmeras vantagens que os operadores econômicos passarão a ter com o incentivo de 30% do volume total de importação do milho. Esta medida é necessária no sentido de que quaisquer países que atingiram status, digamos assim, de desenvolvimento em quaisquer setores,
tanto da agricultura, tanto da indústria, quanto em outros setores, em algum momento da trajetória de crescimento ou desenvolvimento, adotaram algumas medidas de incentivo que, de alguma forma, restringiram ou estabeleceram cotas de aquisição no mercado nacional. Portanto, visto deste ponto de vista, a medida é acertada e acredito que não vai poder afetar o abastecimento deste produto no mercado nacional. Para o economista Pedro Quassa, o percentual é equilibrado e não deverá criar ruptura na cadeia de abastecimento, a julgar pela aposta na redução das importações e aumento da capacidade produtiva. É um percentual equilibrado, razoável, que não vai poder, portanto, afetar, não vai criar rupturas no abastecimento. Seria preocupante se, porventura, a quota fosse de pelo menos 50%, 55%, 60%, no sentido de que, apesar de Angola ter avançado consideravelmente nos últimos anos em termos de desenvolvimento da base agrícola, Angola ainda tem um caminho pela frente muito grande a percorrer. Daí que 30% não é uma quota, digamos assim, uma cota que possa criar constrangimentos em termos de fornecimento ao mercado. Segundo ainda o também docente universitário, o Executivo, ao aplicar essa medida, reconhece que a produção interna ainda não consegue satisfazer todas as necessidades de consumo. Daí a importância de uma política que combine proteção da produção nacional com a manutenção do abastecimento do mercado. Penso que quaisquer políticas públicas precisam ser feitas, não é, levando em conta a realidade conjuntural que o país enfrenta. Claro que Angola, como referenciado anteriormente, avançou muito nos últimos anos em termos de desenvolvimento agrícola. No entanto, ainda há um longo caminho e apresenta muitos desafios por serem vencidos. Acredito que a adoção de 30% de cota de aquisição deste produto no mercado nacional reflete, sim, o reconhecimento da parte do poder público de que, apesar de o país ter avançado nos últimos anos, há sim algumas lacunas por preencher, daí que não se poderia maximizar além deste percentual. Pedro Quassa referiu igualmente que a medida envia um sinal importante às famílias camponesas e aos produtores comerciais de que existe mercado para aquilo que produzem. Olhamos agora para os números do tempo. Vamos começar na cidade de Catete, que tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos do sol, e as temperaturas máxima 32 graus e a mínima 21 graus. Dia com nuvens, passando a períodos de sol. É o que vamos registrar também na cidade de Cachito. E quanto às temperaturas, elas não diferem muito. A máxima 32 graus e a mínima 20 graus. Passamos agora para Ndalatando. A previsão é de um dia parcialmente soalheiro. E as temperaturas, a máxima vai chegar aos 32 graus e a mínima aos 18 graus. No Sumbe, há previsão de um dia enevoado e a temperatura máxima prevista para hoje 23 graus e a mínima 19 graus. Em Benguela, terra das acácias rubras, previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de máxima e 18 de mínima. No Ambo, dia enevoado, temperatura máxima 32 graus, mínima 12 graus. No Cuito, previsão de um dia enevoado também, a máxima vai chegar aos 30 graus e a mínima aos 13 graus. Com o tempo, fazemos o nosso segundo intervalo. São 8 horas e 13 minutos. Dentro de 3 minutos eu regresso para lhe contar outras da atualidade. Até já. Estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos olhar para a atualidade informativa. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, trabalhou nesta quinta-feira nos municípios de Viana para a realização do registro eleitoral. Com cânticos e emoção, expressos em cada gesto e olhar, dezenas de militantes, amigos e simpatizantes do partido que sustenta o poder receberam, nos municípios de Viana e Quilamba, a vice-presidente do MPLA, numa demonstração de apoio à bandeira M.
Apesar dos resultados positivos alcançados no processo orgânico interno e na mobilização para o registro eleitoral, Maraquiosa apontou a mobilidade para a deslocação aos BUAP como um dos desafios que ainda requer atenção. É preciso percebermos que temos militantes a residirem em áreas relativamente distantes de onde temos os BUAPs agora a funcionar, mas queremos acreditar que nos próximos dias, com a entrada em funcionamento das brigadas móveis, vamos poder então aumentar significativamente estes números. Sentimos comprometimento, sentimos organização, sentimos responsabilidade das nossas lideranças a nível intermédio, portanto a nível da província e dos municípios que estamos a visitar, o que nos dá uma mostra clara de que devemos sim contar com resultados muito positivos, tanto em termos da realização do nosso processo orgânico, portanto do nosso Congresso, como em termos do trabalho político que já começamos a realizar no âmbito da preparação das eleições gerais do próximo ano, para garantir uma vitória bastante significativa, que é esta a grande aposta do nosso partido. É preciso sim continuar a trabalhar. Um trabalho que, segundo a vice-presidente do MPLA, deve contar igualmente com o envolvimento e a participação dos jovens. É um desafio que a nossa JMPLA já tem estado a cuidar. Aliás, nós continuamos a fazer crescimento, o nosso partido continua a crescer e continua a crescer essencialmente com uma base jovem. Na centralidade do Quilamba, Maraquiosa constatou igualmente o andamento das obras das futuras instalações do Comitê Municipal do MPLA no Quilamba. A infraestrutura está a ser erguida pelos próprios militantes e deverá conferir maior dignidade às condições de realização do trabalho político naquela zona. Estão a partilhar a mesma infraestrutura, o Comitê Municipal e o Comitê Comunal, portanto não faz muito sentido e por conta disto estão então os militantes, os camaradas aqui da centralidade do Quilamba a construírem por eles mesmos o seu comitê municipal. Aos secretariados das comissões executivas dos comitês municipais, a orientação foi clara: intensificar o trabalho de mobilização e organização rumo à vitória nas eleições de 2027. Nós temos 3 BUAPs disponíveis, os nossos militantes estão a aderir aos balcões únicos de atendimento ao público para o exercício da prova de vida, sendo certo que este é o único mecanismo que nos habilita a participar nas eleições. A camarada vice-presidente veio dar orientações específicas e muito pontuais para o trabalho político que devemos fazer nesse sentido, então nós vamos cumprir e neste momento o Comitê Municipal do Partido de Viana está muito bem e os seus militantes prontos para as eleições de 2027. Intensificarmos a todos os níveis o trabalho partidário, o trabalho de aproximação aos nossos militantes e não só. Nós temos que estar mais próximos aos nossos militantes e todos juntos avançarmos para um caminho que nos conduzirá à vitória em 2027. A deslocação da número 2 do MPLA a estas duas parcelas aconteceu em simultâneo com iniciativas semelhantes nos demais municípios, onde membros do secretariado do Bureau Político procuraram acompanhar no terreno os resultados das orientações desencadeadas e ouvir as estruturas intermédias. E mais de 72 mil adolescentes e jovens tiveram acesso aos serviços básicos de saúde sexual reprodutiva e informações sobre a gravidez precoce no âmbito do Programa de Salvaguarda dos Jovens das Nações Unidas. A primeira Conferência Nacional sobre o programa teve lugar nesta quinta-feira aqui em Luanda. Os dados constam das estatísticas do Programa de Salvaguarda dos Jovens, SYP, em inglês, implementado em 2021 e abrangeu as províncias de Luanda, Cunene, Namibe-Willa e Quando, segundo avançou o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão. Este programa alcançou 72.230 adolescentes e jovens em 5 províncias, superando largamente a meta de 60 mil que havíamos fixado para 2026. Um resultado que reflete inequivocamente a dedicação que se atribui à juventude angolana. Importa, porém, olhar para quem são estes jovens. 6 em cada 3 têm entre 10 e 14 anos.
São jovens que frequentam a escola e que dentro de poucos anos ingressarão na vida produtiva. Na ocasião, o titular da pasta da Juventude destacou os esforços do Executivo de proporcionar um bem-estar para os jovens. Entre os seus eixos prioritários, destaca-se a melhoria da qualidade de vida dos jovens e o seu envolvimento ativo nas políticas públicas que lhes dizem respeito. O Programa de Salvaguarda dos Jovens serve ambos os propósitos. Chegou aos jovens com informação e serviços e foi construído com eles não apenas voltado para a saúde sexual, acesso a serviços de saúde reprodutiva, combate ao VIH, as gravidezes precoces, entre outros. A rapariga que não sabe a quem perguntar. É para o rapaz que nunca teve nenhuma conversa sobre a gravidez ou infecções sexualmente transmissíveis em casa. Significa, sobretudo, dar aos jovens condições para tomarem decisões informadas sobre a sua saúde e o seu futuro. E é por isso que esta experiência importa para muito além dos números do próprio programa. Os jovens angolanos, alcançados nas 5 províncias, fazem parte deste conjunto. São números grandes. Por trás de cada um está um adolescente que ficou a saber uma coisa que não sabia. Numa das reuniões regionais do programa em Joanesburgo, sob o tema Boas Práticas, Angola apresentou aos restantes países a plataforma digital Oi Canvas, uma solução angolana levada à região como método a considerar. O Programa de Salvaguarda dos Jovens começou em 2013 em 8 países. Atualmente são 12, incluindo Angola. E no município do Luau, na província do Mochico-Leste, passa a contar com a sua primeira biblioteca municipal, um espaço destinado a promover o acesso ao conhecimento, à leitura e à cultura entre os munícipes. O município do Luau, na província do Mochico-Leste, ganhou esta quinta-feira a sua primeira biblioteca pública. A inauguração aconteceu no âmbito das celebrações dos 70 anos de existência da antiga Vila Teixeira de Sousa. Trata-se de um projeto moderno que conta com 10.000 livros, 5.000 dos quais digitais, que vai apoiar a pesquisa acadêmica dos jovens estudantes do ensino geral e investigadores da região leste do país. Pronto, a priori queria ressaltar que é uma infraestrutura que já muito se espera pela classe juvenil, que hoje temos a graça de inaugurar ela com uma capacidade de aproximadamente 10.000 livros, 5.000 livros físicos e 5.000 livros digitais. Acreditamos nós que era necessário e oportuno termos essa infraestrutura agora. Para os jovens, a biblioteca é uma oficina que vai permitir elevar o nível de conhecimento. O impacto será positivo, tal como o senhor jornalista disse, é uma oficina e qualquer um de nós precisa sempre fazer a manutenção para a atualização do conhecimento. E é com o conhecimento que poderia servir como um cajado a fim de desenvolvermos a nossa região. E digo eu, essa biblioteca é bem-vinda e trará um desenvolvimento naquilo que tem a ver com a própria juventude e o quadro local ao nível do município. O diretor da Educação no Luau, Serafim Cagela, disse que a infraestrutura vai manter os jovens ocupados e a cultivar o hábito pela leitura. Bem, para a juventude e para o setor que eu dirijo, representa um ganho significativo porque permitirá a fase de pesquisa através dos nossos estudantes. Professores também terão como terem trabalhos concluídos de pesquisa aos nossos estudantes. Mais bibliotecas serão construídas nos demais municípios. A garantia é do vice-governador para o setor político, econômico e social do Mochico-Leste, Camilo Sapula, após inaugurar o imóvel. É um princípio, sim, e teremos já nos próximos tempos também uma biblioteca no Kazombo, que é a capital. No Kazombo tínhamos uma biblioteca, mas estava anexada
a escola do liceu, entretanto, está a ser remodelada e vamos colocar num espaço de acesso privilegiado também para que os jovens, não só estudantes, possam ter acesso à biblioteca. Como eu disse, é nossa pretensão fazer com que todos tenham acesso ao conhecimento digital ou conhecimento físico, como é a experiência aqui desta biblioteca. Inaugurada a Biblioteca Municipal do Luau, na província do Mochico-Leste, no âmbito dos festejos de aniversário da Vila Teixeira de Sousa, a ser assinalados essa sexta-feira, 28 de agosto. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, presidiu nesta quinta-feira em Luanda uma reunião de coordenação interministerial sobre a participação de Angola na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O encontro reuniu diferentes departamentos ministeriais e as missões permanentes de Angola junto das Nações Unidas com o objetivo de assegurar uma atividade interinstitucional articulada, coerente e orientada para resultados durante a participação angolana na principal instância deliberativa da organização. O Mirex adianta em nota que a reunião permitiu definir uma posição nacional unificada sobre os principais temas da agenda da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU, bem como reforçar a articulação entre os setores governamentais responsáveis pela execução dos compromissos internacionais assumidos pelo país. Durante o encontro, os ministros das Finanças, da Justiça, do Ambiente e da Saúde apresentaram as respectivas prioridades setoriais e propostas de participação em eventos de alto nível. Os participantes analisaram ainda a agenda da delegação angolana, com particular atenção para os encontros bilaterais, a assinatura de instrumentos jurídicos, os eventos paralelos e outras iniciativas multilaterais destinadas ao reforço das relações de cooperação e das parcerias estratégicas de Angola. A reunião terminou com a aprovação das conclusões e das decisões orientadoras do titular da pasta da diplomacia angolana, enquanto responsável pela coordenação da participação diplomática do país na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Atualidade internacional, a República Democrática do Congo iniciou a vacinação da população contra o ébola, numa altura em que as autoridades de saúde trabalham para conter o surto, com um crescimento mais rápido da história. O ministro da Saúde, Roger Kamb, afirmou no lançamento da campanha nesta quinta-feira que vai ser administrada a vacina Ervebo para proteger em primeiro lugar aqueles que estão na linha da frente. A vacina se mostrou eficaz em surtos anteriores causados por um tipo diferente e mais comum da doença. Até terça-feira, a República Democrática do Congo tinha registrado 5.713 casos, incluindo 2.744 mortos. Segundo dados do governo, o surto está concentrado na província de Ituri e é considerado o mais letal dos 17 surtos de ébola ocorridos no país. E pelo menos 472 pessoas morreram na sequência da enxurrada devastadora registada na fronteira entre o Nepal e o Tibete, de acordo com o último balanço provisório divulgado hoje pelas autoridades nepalesas. No lado da China, as autoridades reportaram 3 mortes no seu território, no Tibete, elevando o número total provisório de mortos no desastre para pelo menos 472, com mais de 1.400 desaparecidos, incluindo centenas de estrangeiros. 1.545 a 1.545 feridos foram resgatados e dezenas de pessoas estavam a receber tratamento médico na capital Katmandu, disseram as autoridades nepalesas. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais. Esta ronda nós começamos no Diário de Notícias, em Portugal, e escreve: o governo sob pressão dos mercados para cortar na despesa pública. Médio Oriente, os que a fazem e os que tentam pôr-lhe fim. 6 meses da guerra no Irão em 6 figuras.
O jornal espanhol A Vanguardia titula a tensão entre vizinhos e imigrantes dispara em Celta. Estamos agora na primeira página do jornal desportivo. A bola, segurança europeia, vitória natural em eliminatória sempre controlada. Liga Europa Playoff, segunda mão, Aros 1, Benfica 3, Prestiane não para de brilhar. Palhinha nunca comentaria a política desportiva dos outros clubes, diz Rui Costa. E vamos pela última vez olhar para a previsão do tempo. Para esta sexta-feira, começamos no Luena, tem previsão de um dia enevoado, a temperatura máxima vai chegar aos 33 graus e a mínima aos 15 graus. Cazombo, dia com nuvens e sol, a temperatura máxima nesta região da província de Mochico-Leste vai chegar aos 35 graus e a mínima aos 17 graus. Moçambique dos dia com nuvens e sol e as temperaturas máxima 21 graus, mínima 16 graus. No Lubango, a terra do Cristo Rei, dia enevoado também, mas as temperaturas, a máxima vai chegar aos 31 graus e a mínima aos 13 graus. No Cuito Coanaval, que tem previsão de um dia com muito sol e as temperaturas máxima 33, mínima 12 graus. E fazemos assim o nosso último intervalo. Quando regressarmos, vamos falar sobre o desporto. Angola aplicou ontem chapa 100 à República Democrática do Congo em basquetebol. Até já. São 8 horas e 38 minutos. Estamos de volta e claramente vamos falar sobre desporto com a Georgina João. Georgina, minha colega, na quarta jornada de apuramento ao Mundial de Basquetebol, Angola começou com o pé direito. Aplicou chapa 100 à República Democrática do Congo. Bom dia mais uma vez. Estava a ver que o bom dia não surgiria. Bom dia, está tão feliz. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos telespectadores. Como disse muito bem, realmente começamos com o pé direito. Se a quarta jornada terminasse hoje, ou ontem, já estaríamos no Mundial de Qatar 2027. Ainda faltam 2 jogos. Amanhã vamos jogar contra o Senegal e no domingo contra a Côte d'Ivoire. Mas sim, Angola entrou muito, mas muito bem. Foi isso que nós falamos ontem, que se Angola entrar bem, vencer o primeiro jogo, depois a quarta jornada, como diz a Iracelma, muito bem, é só deslizar. Vamos esperar que consigamos deslizar frente ao Senegal. Ontem tivemos bem defensivamente, tanto é que sofremos apenas 68 pontos e tivemos muito bem também no ataque, marcamos 100 pontos. Mais uma vez, Childe Dundão, que é o nosso Spider Gonzalo, e Abuacaga Co foram então os 2 jogadores que protagonizaram esta vitória para Angola, 168. Exatamente. E do Girabola, a alegria do povo. Ontem também tivemos um velho derby, exatamente entre o 1º de maio de Benguela e o 1º de agosto. Claramente venceram os militares, mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo, parte do 1º de agosto. 1º de agosto, como vimos no jogo do Torneio da Amizade, está apenas a replicar e a aprimorar mais alguns pontos. E ontem ganhou fora de casa por 2-0. O Ilhete também venceu, mas por 2-1. O Ilhete e 1º de agosto estão a comandar, ao princípio, 2 jornadas, a classificação, a condição de 6 pontos para cada equipa. Já conseguimos ver aqui como é que vai ser este Girabola. Como gosta da Iracelma ouvir, o Petro não terá tarefa fácil, não será uma pera doce esta Liga Unitel Girabola, mas vamos esperar. Hoje tem jogo. Hoje o Interclube vai jogar com o Futebol Clube de Luanda, o Interclube que também conseguiu uma vitória na primeira jornada, já a equipa de Luanda um empate diante do Recreativo da Cala que perdeu ontem. Então o Girabola está mesmo a motivar, está a começar e é assim que nós gostamos. Lá fora, Iracelma, temos o Barcelona que venceu, o Benfica também conseguiu vencer.
com a fato de gala, como se diz nas lides desportivas, conseguiu então o passe para a Liga Europa. E falando em Liga Europa, Liga dos Campeões com grandes jogos, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, são os jogos de cartaz. Exatamente, o sorteio aconteceu ontem. Aconteceu ontem. Muito bem. Georgina, João, vamos às notícias uma a uma aqui no Manhã Girassol. Muito bem. Vamos começar mesmo com esta vitória de Angola, que derrotou o Congo Democrático por 168 na primeira jornada da quarta janela FIBA que decorre em Dakar, no Senegal. Na arena de Dakar, Senegal, o 5 angolano entrou melhor na partida, vencendo o primeiro quarto por 25-20, fruto da grande capacidade defensiva. No segundo período, a Angola voltou a evidenciar a imagem do seu basquete, intensificando a marcação defensiva, obrigando os congoleses democráticos a anotarem apenas 10 pontos contra 26 da nossa seleção. A passagem do intervalo maior, os 12 vezes campeões africanos já lideravam o placar por 51-30, gordos 21 pontos de diferença. No terceiro bloco da partida, com a utilização dos 12 eleitos para esta etapa de apuramento mundial em modo de gestão, Angola perdeu por 18-19. Todavia, o resultado global continuou a favor dos pupilos de Pepe Claros por 69-49. No quarto e derradeiro período do jogo, Angola voltou a acelerar, convertendo 31 pontos contra 19 dos vizinhos do Norte. Placar final, Angola 100, Congo Democrático 68, obesos 32 pontos de vantagem. O MVP da partida foi o extremo poste Aboubacar Gakou, com 18 pontos, 6 triplos convertidos em 9 tentativas, além de 4 ressaltos. Na equipa nacional, 5 jogadores chegaram aos 2 dígitos. O base Shield Dundão esteve à beira do duplo-duplo, 13 pontos e 8 assistências. O extremo base Gerson Lucani anotou 13 pontos. O também extremo base Celton Miguel converteu 11 pontos. E o extremo poste Makashi Brás marcou 11 pontos e capturou 6 ressaltos. Com a vitória, Angola mantém-se na corrida ao Mundial de Basquete Qatar 2027. O nosso país soma 12 pontos no grupo F, colheita de 5 triunfos e 2 derrotas. Angola volta a jogar neste sábado, às 19h30, diante do Senegal e equipa da casa, na segunda jornada da quarta janela FIBA. E o 1º de agosto ganhou fora de casa o 1º de maio. Com um maio que parecia meio trêmula diante dos militares que procuravam e com alguma facilidade jogar no terreno dos donos da casa, o 1º de maio de Benguela. A insistência de 1º de agosto deu lugar ao primeiro golo, marcado aos 20 minutos, num remate de Axel, e estava feito 1-0, resultado que levou as duas equipas a um intervalo. No reinício da partida, o Maio mostrou mais atrevimento e criou várias oportunidades de golo, feito que conseguiu aos 71 minutos por meio de Profi, através de um remate assistido por Márcio Luvambo. Mas a alegria dos proletários durou apenas 3 minutos. Não tardou, Dagou colocou novamente os militares à frente do marcador no minuto 74, através deste cabeceamento. Apesar da vitória, Filipe Zanza disse ter falhado com os seus jogadores, dado o plano gizado que dificultou a atuação da equipa, a par de outras situações. Penso que no primeiro tempo nós tínhamos mais oportunidade, tínhamos mais posse de bola. Só que nesse momento vou pedir desculpa aos meus jogadores, porque o treinamento que eu fiz complicou muito no nosso jogo. Nós estamos habituados a sair de voo, treinamos de manhã e saímos sempre de voo. Ontem nós treinamos de manhã e saímos um pouco tarde de Luanda, saímos quase 12, 13 horas, chegamos aqui quase 23 horas. Isso também nos causou muitos problemas no segundo tempo, e que a equipa ficou muito cansada. O 1º de maio aproveitou o segundo tempo. O técnico Águas da Silva afirmou que a sua equipa esteve bem em campo, dadas as oportunidades criadas.
Porém, elogiou o adversário, que soube aproveitar os erros dos jogadores do meio. Felizmente foi um bom jogo. Foi um 1º de agosto que a primeira parte entrou melhor do que nós, temos que reconhecer isso. Fez o golo, nós fizemos as correções essa segunda parte, acho que todo mundo viu. Tivemos inúmeras oportunidades, infelizmente não fizemos, mas o futebol vale para quem marca. Marcou o 1º de agosto, ganhou o 1º de agosto, penso que quando se ganha, temos que dizer que o 1º de agosto ganhou bem. Segunda jornada do Girabola, 1º de maio perde diante do 1º de agosto por 2-1 no arranque da Liga Unitel Girabola 2026-2027. Muito bem, está reposta a legalidade. Amanhã há mais jogos do Girabola e também de basquetebol, não é? Angola volta a entrar em campo. Neste fim de semana, sábado, diante do Senegal e no domingo, frente à Côte d'Ivoire. E aqui na segunda-feira vamos trazer os resultados. Georgina, João, bom fim de semana. Estamos juntas. Bom e até a próxima semana. E nós aqui rumamos pela última vez a Girassol FM. 8h52. Eu volto a encontrar o Fly no palco do Bom Dia com Energia. E aquela música que nós fizemos questão de comentar ontem, João Alves. Como é que a gente diz? Não acaba nunca. Claramente, não acaba claramente. Nunca. E eu ontem também disse que dói muito. Quando você gosta de alguém, comentamos exatamente, a propósito dessa música e hoje o Joel não é correspondido. Volta a tocar aqui a música. Opa. Mas foi a pedido de um ouvinte? Não. Esta é mesmo uma sugestão, já para fechar, sugestão da exatamente. equipa. Já atendemos os pedidos dos nossos ouvintes, então andamos ali a escolher algumas para fechar bem a sexta-feira. Para fechar em grande a sexta-feira. E claramente esta música ajuda-nos mesmo a cumprir este objetivo, fechar em grande a semana. São músicas que nós levamos-las gravadas com letras de ouro nos nossos corações. São músicas que não acabam. São Joel, deixa tocar um pouquinho a música. Por incrível que pareçam, elas fazem-nos voltar ao... Opa, deixa-me calar então. Pronto, vamos ouvir um pouco. Opa, estamos já embalados, né? Já parecemos os poetas, né? Não queremos calar nunca. Mas pronto, vamos ouvir um pouco. Vamos ouvir um pouquinho a música. Vamos ouvir. Por favor. Vestida, quase nua, tua beleza sem igual. João Alves, vamos continuar a viajar. Vamos continuar a viajar e a desbloquear memórias. Vamos parar, não é? Vamos parar, exatamente. Já viajamos. Já voltamos. E já voltamos. São 8h54. Já estamos em bem todo na ponta. espaço nacional. Já se vê a meta lá a fundo. Já é possível. Sem muito esforço. É depois desta curvazinha e está lá. Exatamente. Pronto, sem necessidade de sobrescerrar os olhos. Não, é possível. Não. É mesmo assim. Com é os olhos bem possível abertos, observar a meta. Naturalmente, João Alves. Então? Chegamos ao fim. Sim. Nós vamos, mas deixa-me dizer-te que da minha parte foi uma honra muito grande manter estas múltiplas conexões ao longo desta sexta-feira e também ao longo desta semana. Ficam aqui os abraços, exatamente, e os votos de um ótimo fim de semana para ti, para os Rádio Ouvintes e para toda a equipa que esteve envolvida na emissão desta sexta-feira do Bom Dia com Energia. Faço das tuas as minhas palavras, apenas vou trocar ouvintes para telespectadores, desejar também continuação de bom dia, boa sexta-feira, para ti, Iracelmo Renaldo, e para toda a equipa que esteve ali a trabalhar neste Manhã Girassol. Até segunda-feira, já com Janete meio-dia na condução deste programa, e voltamos a nos encontrar em outros pontos desta rica e bela Angola, que precisa do nosso trabalho, da nossa atenção, da nossa contribuição para o melhoramento, na esperança de um amanhã cada vez melhor. Bom dia, João Alves. Com Energia. E por aqui está tudo dito, tudo contado. A promessa de estarmos juntos na próxima semana, na mesma hora e também no mesmo canal. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Bom fim de semana. Estamos juntos.